Olá, meus alunos do sétimo ano, o professor Paulo Tomal, outra vez com vocês, e dessa vez para a nossa aula de artes. Bom, como estávamos trabalhando nas últimas aulas, nós começamos a ver o tratamento de luz e sombra. Estamos na página 7 da apostila. Então vamos trabalhar um pouquinho mais com a sombra, para podermos ir para o próximo capítulo. O que acontece? Temos aqui um exemplo de sombra. Eu tenho aqui um vaso, o sol batendo desse lado. Para onde vai ser o efeito da sombra? Para esse lado. Se eu tenho um vaso com sol a pico, aqui em cima, no alto, meio-dia, aonde vai estar a sombra do vaso? Desde que o sol esteja atrás do vaso, a sombra vem para frente. E se eu tenho um sol desse outro lado, para onde vem a sombra? Para esse outro lado. É claro que vamos trabalhar com um pouco mais de criatividade e de cuidado com o nosso desenho. O que se propõe aqui? Esse tipo de sombra que está na página 7 com o sol atrás é a sombra chapada. É a sombra pintada em toda a sua área, mantendo-se uniforme a cor e a tonalidade. No meu caso não está, no meu caso é mais um pontilhado. Só que se eu for pintar aqui com todo o meu marcador, eu não consigo, certo? Mas vamos considerar isso daqui como uma sombra chapada. Vamos considerar que ela esteja uniforme, preta, negra aqui, tá bom? Essa é a sombra chapada. Nesse segundo exemplo da apostila, nesse daqui, a sombra pontilhada. Na sombra pontilhada, o efeito desse tipo de sombra é obtido fazendo-se pequenos pontos na área da sombra, com canetinha, hidrocor, lápis, grafite ou outros tipos de caneta. Como seria feita essa daqui é chapada, tá? Essa aqui é chapada como essas. Ela faz na mesma tonalidade. A sombra pontilhada, desculpa se eu estou mostrando errado, é essa aqui. A sombra pontilhada. Aqui, melhorou. Essa é a sombra pontilhada. Esse é o efeito que ela dá. Ou seja, como fazemos a sombra? Nessa outra bolinha aqui, essa segunda, eu não vou usar o meu marcador, porque vocês conhecem a minha dificuldade com a tinta aqui. Então vamos lá. Esse outro exemplo aqui do círculo, da esfera, uma esfera aqui, certo? Um quadrado, vem aqui de trás, vem para cá, vem aqui, sul, atrás da esfera. Essa esfera está em cima. Então, como eu faço para mostrar que ela está em cima de alguma coisa? Eu vou fazer aqui a sombra, como eles aqui façamos, certo? E pinta a sombra. Mas aqui tem que estar bem uniforme, bem pintado. E aqui embaixo, onde ela faz a sombra dela? Você faz a sombra da bola. Uma sombrinha da bola e vai pintar aqui. Ou seja, você vai demonstrar que a bola está em cima de alguma coisa. Isso, ela tem que estar bem escura, porque senão nós não conseguimos dar a ideia de sombra. Tá bom? Nós não conseguimos dar a ideia de sombra. Agora, na pontilhada, é só você trabalhar o pontilhado e fazer uma outra sombra aqui do lado. Vamos trabalhar os pontilhados, como está nessa daí. Já vimos isso em outras atividades, como trabalhar com um pontilhado, como trabalhar com as linhas, com as esferas. Pronto, temos a ideia de uma mesa, certo?
Agora aqui, indo para a página 8, vocês vão conhecer a sombra hachurada. Hachurada é a sombra composta de pequenos traços, que seria mais, a hachurada seria mais a que eu usei ali. Por não conseguir pintar por falta de tinta no meu pincel, seria essa hachurada, a que eu utilizei aqui. A sombra esfumada ou esfumaçada é aquela que você começa a... Neste caso, a esfera da sombra é pintada com um lápis grafite. E você pega com o dedo e vai deixando ela com mais tonalidade, entendeu? Você pinta ela e vai com o dedo fazendo com que ela tenha esse efeito de sombra. E a sombra aquarelada é a sombra cujo efeito se produz com tinta aquarela, lápis aquarelado ou tinta guache diluída em água. É uma dimensão, também um degradê de cores, tá vendo? Que você vai usar com tinta guache ou aquarela. Na página 9, pede para que nós experimentemos tentar algum desenho, tá? Experimente no espaço abaixo os tipos de sombreado apresentados nas páginas anteriores: chapado, pontilhado, hachurado e esfumaçado. Utilize um lápis grafite ou B2 para desenhar. Pode ser o lápis normal que vocês têm mesmo, só que deixe ele bem escurinho, bem pintado para fazer o efeito da sombra, tá bom? Agora aqui na página 10, o que nos propõe aqui é um desafio. O domínio do tratamento de luz e sombra demanda tempo e dedicação. Para ser alcançado, os artistas elegem a luz e a sombra como os principais elementos expressivos. Necessitam de pesquisa, muito trabalho e aprimoramento técnico. Desenho de observação de figura humana com tratamento de luz e sombra. Na página 10, vocês vão poder observar como está sendo feito o desenho desse olho. E no 7º ano, eu sei que eu tenho alguns artistas na sala de aula. Eu sei que eu tenho pessoas que gostam de fazer esse tipo de desenho, principalmente olho, partes do corpo humano, eu sei. Eu gostaria que vocês fizessem isso com tratamento de sombra e luz. Em folhas de papel A4, folha sulfite, exercite as formas de tratamento de luz e sombra. Use uma folha inteira para cada proposta: hachurada, pontilhada, esfumaçada e aquarelada, se você tiver um guache na sua casa. Busque a maior variação possível de cinza entre o tom mais claro e o tom mais escuro. Use diferentes materiais: lápis, grafite, canetas esferográfica e lápis aquarelado. Depois de exercitar as técnicas de luz e sombra, escolha uma imagem em preto e branco que tenha sombra e luz bem definidas. Faça um desenho de observação da imagem e defina uma forma de trabalhar a técnica em sua produção. Escolha um objeto simples da sua casa para poder observar. Nós comentamos sobre observar, lembra na sala de aula? Sobre observar, analisar e ver como que você vai ver aquele objeto de novo, aquela pintura, aquele trabalho. Então você vai observar um objeto da sua casa. Observe ele. Posicione um abajur ou outro contra uma fonte de luz próxima. Perceba onde a luz reflete no objeto e observe as sombras desenhadas na superfície do objeto e do papel branco. Em uma cartolina ou folha de papel canson, faça um desenho de observação com o máximo de detalhes que conseguir. Vamos ver quem consegue fazer esse desenho de observação de sombra e luz. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são talentosos, tá? Até nos desenhos de casinha, sombra, de montanha, solzinho, vocês são bons nisso. Então, espero ver esse desafio da página 10 nos grupos que nós abrimos aí, nossos canais de comunicação, tá bom? Qualquer dúvida sobre essa matéria, sobre a sombra, luz, pontilhado,
por favor, mandem um áudio, mandem um vídeo, mandem por escrito, que eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe, até a próxima aula.